Olá, eu sou Carlos Capitânio da Edocel Brasil, uma companhia francesa presente em 16 países, com mais de 2.000 clientes e mais de 6 milhões de usuários em suas plataformas. Aqui no Brasil, atendemos uma gama muito importante de clientes como Saint-Gobain, Carglass, Alelo, Leroy Merlin, Nextel, Localweb e várias outras grandes companhias. Ganhamos um importante prêmio ano passado de melhor LMS do mundo pela Business Software Comparison. E nossas ferramentas vão desde plataformas de treinamento e desenvolvimento à distância, como também uma solução completa para gestão de talentos, a Talentsoft. Vamos falar hoje sobre e-learning voltado à educação corporativa. Eu montei para você hoje uma trilha, um caminho para mostrar como você deve implementar a sua plataforma de e-learning dentro da sua universidade corporativa. O primeiro passo para a gente poder montar uma plataforma de e-learning dentro de uma companhia é levantar as necessidades, mapear o público-alvo. Esse é o primeiro passo. Seguindo, é importante que a gente tenha muito bem definida quais vão ser nossas trilhas, qual vai ser a matriz de treinamentos que a gente vai utilizar. Então, antes mesmo da gente definir qual plataforma a gente vai usar, é muito importante a gente ter o plano. Porque se a gente começar a construção de uma casa pelo telhado, não vai dar certo a nossa construção. Então é muito importante que a gente construa nossas paredes reforçadas para que aí sim a gente possa ter a construção da nossa casa de uma forma mais completa. Então vamos lá. Depois de levantar as necessidades, o público-alvo, definir a matriz de treinamentos, qual vai ser a sua trilha de treinamento, a gente aí sim vai para a tecnologia. Então nesse ponto a gente vai escolher qual ferramenta, qual LMS a gente vai usar. O LMS quer dizer Learning Management System. Algumas pessoas usam LMS para nomenclatura, outras pessoas usam AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, outras pessoas ainda costumam se referir a isso como EAD, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Eu vou me referir na minha fala como LMS, tá bom? Então vamos lá. Escolha seu LMS. Isso é um ponto muito importante que vai definir muitas das suas etapas daqui para frente. Definir o seu LMS, qual tecnologia você vai utilizar, o próximo ponto é você pensar, bom, e agora? O que eu faço? Crio meus conteúdos sozinho, dentro de casa com a minha equipe, ou contrato uma empresa para poder fazer isso? Esse é um ponto bastante importante também e que vai impactar diretamente no teu budget. Então presta atenção nessa parte que é muito importante na hora da gente planejar como é que a gente vai implementar nossa plataforma de ensino à distância. Bom, escolhido isso, se você optar por criar treinamento dentro de casa, existem aí no mercado, a Edocel oferece uma plataforma de autoria e o mercado como geral também. Então você pode, dentro de casa, através de uma ferramenta de autoria, criar seus conteúdos sozinho. E um pouquinho mais para frente eu vou mostrar para você como fazer isso. Seguindo, se você optar por não fazer os treinamentos dentro de casa, criar esse material, você pode escolher a Edocel de preferência, mas qualquer outra empresa do mercado para criar esses treinamentos para você. E aí a gente tem duas opções. Ou você pode comprar cursos de prateleira, que são conteúdos prontos, ou você pode contratar uma empresa para fazer um briefing e desenvolver um conteúdo para você sob medida. Ou ainda você pode optar pelas duas situações, ou seja, tenho uma ferramenta de autoria, crio alguns dos meus cursos, mas ainda assim vou ao mercado contratar cursos sob medida ou ainda cursos de prateleira. Depois de levantar as necessidades, definir sua matriz de treinamentos, escolher a ferramenta, escolher como você vai produzir seu conteúdo, você vai para a fase de implementação do LMS. Parametrizar o LMS, criar as regras de negócio, subir a base de todos os seus colaboradores dentro da ferramenta, para aí sim você continuar. Feito tudo isso, estando com o LMS perfeito, em ponto de bala, a gente vai pensar numa campanha de engajamento para comunicar aos seus colaboradores que agora vocês têm uma ferramenta de learning no ar. Isso é um ponto muito importante também. Algumas pessoas esquecem, mas comunicação é muito importante dentro de uma empresa. Então é muito legal você criar um ambiente de engajamento, um ambiente onde você comunique às pessoas que a partir daquele momento ela vai ter uma ferramenta para auxiliá-la na aprendizagem. Acabou isso, você tem a sua ferramenta de learning implantada dentro da sua universidade corporativa e você precisa fazer o que a partir daí? Extrair relatórios, fazer a devida gestão desses treinamentos. Um ponto muito importante quando a gente está falando de plataforma de learning é se dedicar a entender melhor a tecnologia, a ferramenta que você vai escolher
para poder utilizar. E aí a gente vai falar de implantação da tecnologia. Nós da Edocel gostamos de transferir o nosso conhecimento para os nossos clientes. Então, antes de qualquer coisa, a gente gosta de ir aí até você e lhe fornecer um treinamento mostrando como usar o LMS, como colocar conteúdo lá dentro, como colocar sua base de dados de colaboradores, como criar grupos, como criar sessões. E a mesma coisa se você optar por utilizar a nossa ferramenta de autoria, o nosso LCMS. A gente vai ensinar, transferir o conhecimento para que você possa fazer isso sozinho, ou seja, construir os seus treinamentos. Passo 2 é a configuração e a integração. A nossa plataforma pode ser integrada com algumas ferramentas de mercado, como o SAP, por exemplo. Então, se você utiliza o SAP na sua empresa e sua folha de pagamento, a sua base de dados de colaboradores está no SAP, é possível ser feita uma integração para que as informações venham do SAP, por exemplo, a carga dos seus colaboradores. Entrou um colaborador novo, foi lá para o SAP, automaticamente ele vai falar com a nossa ferramenta, jogar aquela informação e automaticamente o colaborador já vai estar inserido no LMS da companhia. E vice-versa, ou seja, se ele fizer um treinamento e tirar alguma nota, automaticamente essa informação vai ser transmitida para o outro lado, no exemplo, o SAP, que vai saber que o colaborador X fez um treinamento e obteve tal nota. Tá claro para você? A partir daí, ainda no ambiente de integração com TI, é possível que nós façamos o single sign-on, ou seja, quando o colaborador de manhã entrar, ligar a máquina dele e colocar a senha, essa senha já vai servir também para o LMS, para que ele não tenha que ficar guardando várias senhas na cabeça. Então todo esse tipo de integração, de ambientação com TI é feita nessa fase, na fase 1 do nosso projeto. Seguindo, a próxima etapa é a adequação gráfica, ou seja, é aquele momento onde nós transformamos a nossa ferramenta e a deixamos com a sua cara, com a cara da sua empresa. Então, o colaborador que entrar na ferramenta posteriormente, ele nem vai saber que a Edocel existe. Ela vai estar totalmente adequada, ambientada com a sua realidade, a tua composição de cores, de logo e funcionalidades. Passada a fase 1 do projeto, a gente inicia a fase que nós chamamos de Go Live. Então, depois que você fez os treinamentos, fez a configuração, a integração com o TI, criou a sua linha gráfica, a gente vai para a parametrização do LMS. O que eu acho particularmente a fase mais importante do projeto. Porque é nessa fase que você vai definir todas as regras de negócio da ferramenta. Então você vai dizer quem pode acessar conteúdo, quem não pode, criar seus grupos, criar suas sessões, uma série de funções super importantes que vão definir o sucesso do seu projeto lá na frente. Então parametrizar, criar as regras de utilização é uma fase muito importante do projeto. Feito esse passo, a gente vai para a próxima etapa, que é a carga do LMS. Ou seja, depois que a gente andou todos aqueles passos que a gente estava dando até agora, a gente vai finalmente subir um conteúdo para dentro do LMS. Aí você, obviamente, já definiu seus conteúdos, já criou sua matriz de treinamentos, já começou a colocar conteúdo dentro da ferramenta. Então você pode ter feito conteúdo com uma empresa, ou pode ter produzido sozinho com uma ferramenta de autoria, e esse conteúdo final vai subir então para a plataforma, ok? Tá fácil, né? Tenho certeza que tá fácil até agora. Depois de cumpridas todas essas etapas, nós na Edocel especialmente gostamos de ajudar você a criar a sua campanha de engajamento, a sua campanha motivacional para o lançamento da ferramenta, porque isso também é um passo muito importante. É importante que todos dentro da sua empresa conheçam, saibam que agora vão poder usar uma ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta online, para receber seus treinamentos, né? Então é um passo muito importante que muitas empresas acabam não tomando, deixando de lado, mas eu particularmente acho que vale muito a pena a gente investir um tempinho nessa etapa do projeto. Agora você está com a sua ferramenta no ar, implementada. O passo importante agora é você tomar cuidado, criar seus relatórios, fazer a gestão completa da ferramenta e contar com a Edocel, é claro, com o seu fornecedor, para ajudar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade técnica. Seguindo a nossa conversa, eu gostaria de mostrar para você agora um pouco mais do LMS, entrar um pouco mais a fundo na plataforma, te mostrar alguns recursos que vão ser importantes no seu dia a dia. A ideia do LMS é ser um local onde você vai distribuir os treinamentos. Então, depois de criar os treinamentos, você vai colocá-lo numa plataforma, subir esses conteúdos dentro do LMS,
E esse ambiente vai ser aquele ambiente onde o aluno vai entrar, acessar os seus cursos, fazer suas provas, olhar os seus relatórios e tudo mais. O aluno pode escolher como ele vai fazer esse acesso. E aqui na Edocel a gente criou uma ferramenta importante para auxiliar o aluno a ter essa escolha de como ele vai acessar o conteúdo. O colaborador vai acessar o navegador na sua estação de trabalho, vai colocar o seu login e senha e vai acessar ali todos os seus conteúdos, toda a sua trilha de aprendizagem. Mas se ele não quiser e estiver fora, por exemplo, ele vai poder acessar nossa ferramenta através dos aplicativos móveis. Nós na Edocel desenvolvemos os aplicativos para Windows Phone, para iOS e para Android. Então seu colaborador vai ter a comodidade de acessar toda essa plataforma, todo esse conteúdo de aprendizagem, também nesse ambiente móvel virtual. Ele pode acessar pelo seu smartphone, pode acessar pelo tablet, e mais uma novidade, ele pode acessar esse conteúdo mesmo que ele esteja sem conexão com a internet. Então, pela ferramenta ele vai conseguir baixar o conteúdo, acessar esse conteúdo em qualquer lugar, mesmo sem conexão, e assim que ele se conectar no seu 3G, 4G, Wi-Fi, a ferramenta vai guardar aqueles dados e vai transmitir por nuvem, e aí você como gestor vai saber depois em que parte aquele aluno parou, em que parte aquele colaborador parou. Se ele fez uma prova, se ele não fez, quanto ele tirou, que exercício ele errou, até que parte daquele treinamento ele viu, se ele assistiu um vídeo, se ele não assistiu, ou seja, você como gestor vai ter acesso a toda essa informação. As ferramentas, os LMS que a gente tem no mercado, seguem o mesmo padrão, ou seja, o padrão SCORM. Então não importa se você tem um LMS hoje ou vai ter um LMS no futuro, você pode utilizar os mesmos conteúdos, você não perde o conteúdo que você fez. Isso é uma dúvida muito grande que as empresas têm. Nas nossas andanças aí pelo mercado, a gente vê pessoas, vê empresas que não estão contentes com a ferramenta que tem hoje, mas acham que a migração vai gerar muita dificuldade, muito trabalho. E as coisas não são bem assim. É muito fácil hoje você carregar uma base de dados dos seus colaboradores, com todos os cursos que ele já fez na plataforma anterior, as notas que ele tirou, os cursos, os conteúdos em si, e migrar para uma ferramenta nova. E a gente pode ajudar vocês com isso. Então a boa notícia é, não fique preso, não fique refém de tecnologias ruins e ultrapassadas. Você pode e deve mudar para melhor, para facilitar o seu dia a dia. Na nossa ferramenta, assim como em outras do mercado, a gente encontra funções de Web 2.0. O que é isso? Dentro dela você tem fóruns, você tem blogs, você tem wikis, você tem feeds, ou seja, um conceito de social learning de fato. Então seus alunos vão poder, seus colaboradores, vão poder curtir conteúdos, fazer comentários, trocar informações, participar de chats, de fórum, tudo isso com o intuito de melhorar a capacidade de aprendizagem, trocar informações. Isso é muito importante. A gente sabe que nos dias de hoje as pessoas mudaram. E elas não querem apenas mais serem ouvintes, mas elas querem trocar informações, elas querem comentar, elas querem compartilhar, elas querem discutir aquele dado. Elas não querem mais receber, elas querem discutir. Elas querem participar ativamente da parte de aprendizagem. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, é uma dica que eu dou para vocês também. Além dos conteúdos em learning, você pode controlar também os seus treinamentos presenciais. Utilizando nossa tecnologia, você é capaz de fazer os convites a partir de então, para que os seus colaboradores façam treinamentos presenciais. Você pode fazer chamadas, você pode fazer check-ins, como a gente chama na nossa ferramenta. Você pode, inclusive, fazer o que a gente chama de blended, ou seja, usar o virtual com o presencial. Ele pode fazer um treinamento, por exemplo, em sala de aula e fazer a prova lá na web. E todas as informações dos treinamentos presenciais vão ser computadas também na nossa ferramenta. Então, quando você tiver que extrair um relatório no final para a diretoria e mostrar quem foi treinado, quem não foi, quem fez isso, quem fez aquilo, você vai ter todo o acesso ao histórico de informações, não só dos cursos online, como também dos cursos presenciais. Seguindo adiante, um ponto importante são os relatórios e certificações. É isso que vai validar o seu trabalho, é isso que vai fazer com que você possa mostrar os números para a diretoria, mostrar de fato o quão importante é o treinamento no dia a dia. Né? Dentro da nossa ferramenta, você tem uma série de possibilidades para extração de relatórios. Você pode simplesmente colocar os filtros na ferramenta e saber facilmente, por exemplo, quem da área de marketing fez o treinamento de Excel do dia 1º ao dia 30 de agosto. Você vai lá e faz o filtro na ferramenta
e você já tem prontamente essa informação. Mas a gente pode ir um pouco além disso. Na nossa ferramenta, você conta com uma função de criar automação de relatórios. Então vamos dizer que você precisa, todo final de mês, mandar uma informação para o diretor de RH, dizendo na companhia inteira quem fez, quem não fez treinamentos e quais as notas que tirou. Você pode gerar um relatório automático disso e todo final de mês a ferramenta vai enviar automaticamente para o seu e-mail esse relatório todo computado, compilado e pronto, para você poder tomar suas decisões. Então você vai ter tudo isso automaticamente sem mexer um dedo. É muito simples e isso acontece na fase de parametrização do projeto, a criação desses relatórios. Mas a qualquer momento você pode ir lá e modificar, criar um relatório novo, também de uma forma muito simples, ok? Seguindo um pouco adiante, a gente tem também as certificações dentro da nossa ferramenta. O que é isso? São os diplomas, os certificados. Então um aluno, quando fizer um treinamento à distância, ele pode receber automaticamente o seu certificado, o seu diploma em PDF, customizado, enfim, de acordo com a sua empresa, com assinatura, com o que você quiser. É muito simples. A gente pode criar uma regra para que esse certificado seja automático. Por exemplo, o camarada foi lá, fez um curso, ele tinha um mês para fazer e tinha que tirar uma nota mínima de 7. Ele foi lá, fez um curso, tirou uma nota mínima, automaticamente o certificado é gerado pela ferramenta e enviado por e-mail para ele. Ou ele pode ir lá na área dele de extração de relatórios também e extrair a qualquer momento um relatório de um curso que ele fez, ou de repente um certificado de um curso que ele fez. Também é uma boa sacada. Hoje em dia, as empresas pedem certificação, isso aumenta o engajamento do funcionário também, porque ele quer cada vez mais encher o currículo dele de cursos, de formações, de certificações. Gamificação é um outro tema que está muito na moda hoje quando a gente fala de educação corporativa. E a nossa plataforma, assim como outras, também já tem ambientes prontos para gamificação. Na nossa ferramenta, por exemplo, a gente vai criar um programa de bonificação e engajamento para os colaboradores. Ou seja, quando ele faz treinamento, conforme ele vai entrando mais na plataforma, tirando melhores notas, interagindo mais com a comunidade de colaboradores ao seu redor, ele vai ganhando estrelinhas, vai ganhando troféu, vai ganhando medalhas. Isso tudo você pode usar para criar um plano de engajamento, de incentivo, ou até mesmo como algumas áreas comerciais já fazem, de colocar metas de treinamento nos seus bônus anuais. Então, além do camarada ter que vender, ter que bater suas metas de vendas, ele tem também que bater suas metas de treinamento. Então, com ferramentas como essa de engajamento, ganhando estrelinha, ganhando um troféu, você vai engajar, você vai criar uma atração melhor para que ele possa entrar na sua ferramenta e fazer os treinamentos que ele tem que fazer. Uma outra funcionalidade da nossa ferramenta é o ranking de treinamentos. Com ele, você vai poder mostrar para os seus colaboradores quem está treinando mais, quem está treinando menos e criar uma competição saudável, mais uma vez no intuito de criar engajamento. Eu vou mostrar para você agora qual a visão que o aluno ou o colaborador tem quando acessa a nossa ferramenta. O LMS tem que ser muito simples, muito visual, muito intuitivo, o que a gente chama de friendly, de amigável. Então, na tela do aluno, ele vai ter 3 abas que ele pode clicar. Uma é a página inicial, a outra é a página treinamentos e a outra é a parte de relatórios. Então, na página inicial, ele vai encontrar a parte de social learning, que a gente chama. Você deve ter um Facebook que você utiliza e toda vez que você utiliza o seu Facebook, quando você posta uma foto nova, quando você curte, quando alguém te marca, isso aparece num feed de notícias. Tá lembrado? Funciona assim também no nosso conceito de social learning no LMS da Edocel. No nosso feed de notícias, na página inicial, vai aparecer se você está matriculado num treinamento novo, que você concluiu um treinamento, tirou uma nota X, que alguém compartilhou alguma coisa com você, curtiu um treinamento e vice-versa, tá? Então tem essa função social de aprendizagem na nossa ferramenta. Ainda na página inicial, você vai encontrar um dashboard muito simples, muito rápido, para você entender qual é a sua evolução dentro dos treinamentos. Então, com um gráfico muito simples, você sabe quantos por cento dos seus treinamentos você já concluiu, quantos você está fazendo, ou quantos você ainda tem para fazer. Então, é muito simples, muito rápido, muito visual para o aluno poder entender em que etapa ele está do seu processo de aprendizagem. Tudo isso lembrando na página inicial. Bom, além disso,
você tem uma outra aba, que é a aba Treinamentos. Ali sim, o aluno vai encontrar dividida a sua trilha de treinamentos. Lembrando, esse conceito de trilha é muito importante. Você, quando parametriza o seu LMS, você cria conceitos de grupos e conceito de sessões. Grupos, a gente chama de um conceito macro. São, vamos dizer assim, departamentos de uma empresa. Então você vai criar um grupo de RH, um grupo de marketing, um grupo jurídico, um grupo comercial. E aí as sessões equivalem na nossa linguagem às trilhas de aprendizagem. Ou seja, quando você colocar lá, carregar a sua base de colaboradores na plataforma, a base vai estar lá com o cargo, vai estar lá com a área que ele trabalha, em qual departamento. E quando você criar as trilhas de treinamento, você vai espelhá-las na ferramenta de uma forma que quando você coloque um conteúdo novo, a ferramenta saiba, bom, esse conteúdo, treinamento de Excel, por exemplo, quem deve receber? O Carlos deve receber? O João deve receber? O Francisco deve receber? Ou não? Então a ferramenta vai te ajudar nesse processo de criar as trilhas de aprendizagem. Então você vai colocar o treinamento certo para a pessoa certa, o conteúdo certo para a pessoa certa. Por quê? Eu, por exemplo, como gerente comercial, eu tenho uma necessidade de aprendizagem diferente, quem sabe, de um analista jurídico. Então cada um vai ter a sua trilha muito bem especificada dentro da ferramenta. Então quando o aluno entra na aba Treinamentos, ele vai encontrar lá os seus cursos especificados e mostrando para ele os cursos que ele já fez, o que ele tem para fazer, é muito simples. E uma descrição do que é cada conteúdo. Uma outra etapa que o aluno tem dentro da ferramenta é a parte de relatórios, onde ele vai encontrar as informações de como ele foi em cada curso que ele já fez até então. Então ele vai enxergar a nota que ele tirou no treinamento A, até que parte ele parou no treinamento B, e assim consequentemente. Uma outra parte importante da ferramenta é um repositório de documentos. Uma grande biblioteca, na verdade, onde o aluno vai encontrar arquivos que você queira dividir. Então você pode criar lá arquivos por áreas e passar para eles materiais, apostilas, PDFs ou materiais auxiliares de aprendizagem que ele precisa ter alocado em algum lugar. Então a ferramenta já conta com espaço, repositório de documentos para isso. Na ferramenta, a gente encontra papéis diferentes. E você, ao mesmo tempo, pode ser um aluno e pode ser um gestor, um administrador. Então você pode ter multiperfis dentro da ferramenta. Quando você entra com seu perfil de administrador, por exemplo, você pode encontrar aquele conceito que a gente falou agora há pouco de sessões, de grupos, de departamentos. Então, se a gente programar a ferramenta para que ela trabalhe assim, se eu sou, por exemplo, um diretor de marketing, eu posso entrar na ferramenta e eu vou acessar os relatórios de todos os meus subordinados da área. Então, nesse exemplo vai ficando mais claro. O Carlos, como diretor de marketing, ele vai ver, vai acessar os relatórios para saber o que o gerente de marketing fez, o que o analista fez, o que o estagiário fez. O gerente, por sua vez, vai conseguir acessar só o que ele fez, o que o analista fez e o que o estagiário fez. Então existe aí uma árvore, um organograma. Então a gente pode encontrar isso dentro dos relatórios. Então quando eu entro como administrador, eu posso encontrar todos esses níveis de relatórios e de parametrização da ferramenta. Ainda como administrador, eu posso subir um conteúdo novo, apagar um conteúdo que eu não desejo mais, criar trilhas, criar grupos, criar sessões, colocar funcionários novos, apagar funcionários antigos, enfim. Eu posso mexer na ferramenta e parametrizar do jeito que o projeto pedir. Agora, eu vou mostrar para você alguns exemplos de projetos já implantados em clientes Edocel. Você vai encontrar nessa tela, por exemplo, a carinha, o look and feel da Universidade Corporativa da Alelo. Então, como eu falei para vocês no começo do projeto, a gente vai criar a identidade visual da sua companhia dentro da ferramenta. Então, o seu colaborador, quando entrar na ferramenta, quando acessar aquele ambiente, ele nem vai saber que a Edocel existe. Lá ele vai encontrar, de fato, um ambiente customizado com a cara da sua companhia. Então, aqui nesse slide, a gente pode encontrar um exemplo claro da Unialelo, de como a gente criou essa universidade corporativa, como a gente criou essa ferramenta de treinamento à distância para a Unialelo, como a gente fez para a Carglass e como a gente vai fazer para você também. Um outro conceito importante que a nossa ferramenta traz e que eu posso dizer a você com segurança que é um elemento muito importante para a aprendizagem é a sala de aula virtual. Ou seja,
um local onde você pode transmitir os seus conteúdos ao vivo, em real time. Um exemplo, vamos dizer que eu quero dar uma aula, um treinamento ao vivo para os meus colegas que estão espalhados pelo Brasil. Então eu posso convidá-los a participar de uma sala virtual, onde eles vão me enxergar através da minha webcam, e eu posso enxergá-los também. Lá a gente tem quadro branco, lá a gente tem chat, a gente pode transmitir arquivos, a gente pode transmitir um vídeo, enfim. Com essa ferramenta, eu posso dar uma aula ao vivo para qualquer colaborador da minha empresa em qualquer parte do Brasil ou do mundo. E detalhe, se um colaborador for convidado para assistir uma aula ao vivo e não puder participar, essa aula é automaticamente gravada e ele pode ter acesso depois dentro da sua trilha de conhecimento. Finalmente, eu vou apresentar para você um conceito de e-commerce que a nossa ferramenta disponibiliza. Depois que você criou seus treinamentos, criou seus grupos, criou suas sessões, colocou seus conteúdos lá dentro, você pode vender os seus treinamentos na internet. Fácil até aí. Você já aprendeu tudo o que você precisa sobre o LMS. Agora essa sopa de letrinhas não é mais mistério para você. Você deve ter reparado como é fácil implantar um projeto de LMS quando você tem uma empresa que pode te assessorar e pode te ajudar a fazer isso com calma e tranquilidade. Agora que você já conheceu o LMS, a gente vai falar um pouquinho sobre LCMS, ou seja, Learning Content Management System, ferramenta de autoria. Lembra que no começo da apresentação eu disse a você que você teria que definir se vai criar os conteúdos sozinho dentro de casa ou vai contratar uma empresa para fazer isso. Caso você opte por desenvolver internamente seus conteúdos, você vai contar com a ajuda da Edocel na nossa ferramenta de autoria. Então, com essa ferramenta, você vai poder criar os seus conteúdos sozinho em formato SCORM dentro de casa. Mas você pode me perguntar, Carlos, como eu vou fazer isso se eu não conheço nada de programação, nada de design? Fica tranquilo, não tem problema. A nossa ferramenta foi criada justamente para pessoas que, como você, talvez não tenham conhecimento técnico suficiente em programação, em linguagem, em SCORM ou nada disso. Com essa ferramenta, você vai poder criar sozinho os seus conteúdos. Hoje você deve ter visto, você deve conhecer por aí, ferramentas de criação de site, não é verdade? Antigamente, para criar um site, você precisava ser um desenvolvedor, um programador, um web designer. Hoje em dia você não precisa mais. Você tem ferramentas como o Wix, por exemplo, onde você entra lá, você tem um banco de imagens, você pode usar templates criados já pelo site, pode usar fontes, e você vai criando o seu site e coloca na web, não é isso? Aqui funciona da mesma maneira. Claro que eu estou facilitando um pouquinho aqui para o entendimento para você, mas funciona da mesma maneira. Você vai criar dentro de uma ferramenta com mais de 5.000 objetos prontos, mesmo sem muito conhecimento técnico de programação ou qualquer coisa do gênero, você vai entrar na ferramenta, vai criar seus bonequinhos, vai criar seu treinamento completo, vai colocar voz, vai colocar exercícios, enfim. Você vai criar sozinho o seu treinamento e exportá-los em SCORM para a ferramenta Edocel ou para qualquer outra ferramenta de LMS que você utilizar. Mas antes ainda de mostrar para você a nossa ferramenta de autoria, eu quero contar sobre uma outra possibilidade que você tem. Lembra que eu disse que além de poder criar os conteúdos sozinho dentro de casa, você poderia comprar cursos já prontos no mercado ou pedir para uma empresa desenvolver diretamente para você. Lembra? Bom, aqui a gente já fala sobre os cursos de prateleira. O que são cursos de prateleira? São cursos que você pode adquirir no mercado. No caso da Edocel, você pode comprar ou até mesmo alugar um curso de prateleira. São cursos mais genéricos, vamos dizer assim. Cursos, por exemplo, de atendimento, de qualidade, de gestão do tempo, de atitudes sustentáveis, de liderança, por exemplo, cursos mais genéricos. Então você pode comprar um curso desses já pronto, a gente vai lá, coloca o seu logo, personaliza esse conteúdo para você, te entrega e aí você pode carregar esse conteúdo no seu LMS. Então existe essa possibilidade de você comprar da Edocel ou de qualquer empresa cursos já prontos. Além dos cursos prontos, a gente tem ainda uma outra modalidade, que é a modalidade da gente ir lá e desenvolver o conteúdo para você. Então o profissional da Edocel vai até a sua empresa, vai sentar com você, vai entender qual a sua necessidade de treinamento e vai criar um treinamento sob medida para você. Então ele vai entender, por exemplo, se você precisa criar um conteúdo de treinamento de vendas da sua empresa, ele vai entender como é que funciona isso e vai passar essa sua ideia para
transformá-la num curso de fato e-learning. E aí a gente pode usar vários elementos para isso, não é? A gente pode usar gamificação, jogos de negócios, que são uma tendência muito importante nos dias de hoje. A gente pode usar animações, bonequinhos, avatares, tudo isso. Ou a gente pode até criar uma linguagem mais simples. Uma grande tendência que eu tenho visto, não só fora do Brasil, como já chegando no nosso país, é o que a gente chama de realidade virtual. A realidade virtual já é uma realidade hoje aqui no Brasil. Como é que funciona a realidade virtual? Você já deve ter visto por aí também na televisão, em algumas revistas e jornais, aquele óculos que a gente coloca, a gente encaixa no nosso celular, e aí você consegue ter uma noção, você consegue participar efetivamente de uma simulação de um ambiente. Então a gente pode criar para vocês simulações situacionais, coisas que os colaboradores passam no dia a dia, como atendimento, por exemplo, simular situações, criar árvores de decisões, e através de um simulador, a gente vai levar aquela realidade virtual para a vida do teu colaborador. Então a gente vai colocá-lo como protagonista da história. Então ele vai se envolver de fato num ambiente simulado virtualmente, vai participar, vai tomar decisões, vai fazer escolhas, e com isso ele vai ter de fato uma posição de protagonista. Ele vai poder levar aquilo que ele aprendeu no mundo virtual, através do ensino à distância, para o mundo real e aplicar. Depois que eu mostrei a você todas essas inúmeras possibilidades de produção de conteúdo, você deve estar ansioso agora para conhecer a nossa ferramenta de autoria, onde você sozinho vai poder criar os treinamentos, junto com a sua área de treinamento da empresa, enfim, desenvolver internamente os conteúdos que vão rechear o seu LMS. Bom, a ferramenta de autoria, como eu disse, tem como função primordial a criação e a gestão dos conteúdos de treinamento que você vai usar na sua ferramenta de aprendizagem virtual. Na Edocel, a gente costuma chamar a nossa ferramenta de LCMS. É o Learning Content Management System. Lá dentro você vai encontrar funcionalidades que vão te ajudar a criar conteúdos para o dia a dia. A gente tem uma funcionalidade, por exemplo, chamada tutorial. No tutorial, você pode utilizar para ensinar sistemas, ensinar ferramentas. Então, por exemplo, vamos dizer que o teu colaborador vai ter que começar a marcar as férias agora através da sua intranet. Então tem um recurso lá, uma tecnologia que ele vai ter que entrar e marcar as férias por lá. Como você vai ensinar os colaboradores novos, ou até os antigos mesmo, a fazer isso? Ao invés de você criar aquele monte de manual chato, aqueles e-mails enormes, dizendo para ele como é que ele faz para acessar aquela ferramenta e marcar as férias, por que não gravar um filme da sua tela, onde você vai ensinar de fato para o colaborador como é que ele faz? Então, com a nossa ferramenta de autoria, você pode gravar, por exemplo, um tutorial, uma imagem da sua tela. Esse tutorial pode ser demonstrativo ou interativo. No modo demonstrativo, você vai gravar, capturar a imagem do que está acontecendo na sua tela e colocar uma voz de comando. Por exemplo, olá, eu sou o Carlos, vou ensinar para vocês hoje a como marcar férias através do nosso sistema na intranet. E aí o aluno vai acompanhando passo a passo o que eu estou fazendo na minha tela, eu vou gravar isso e vou disponibilizar para ele depois desse treinamento. O outro momento, você pode gravar, quem sabe, um tutorial interativo, onde o aluno, além de olhar para a tela e ver o que eu estou fazendo, ele tem que me acompanhar. Ou seja, se eu clicar no botão OK, mesmo num filme, ele vai ter que ir lá e clicar no botão OK também. Porque senão a ferramenta não vai andar e ele não vai sair do lugar no treinamento. Então, essa é uma ferramenta de tutorial que a gente tem dentro do nosso suite de autoria. Além da ferramenta de tutorial, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de TV Learn. O TV Learn te possibilita gravar treinamentos através do PowerPoint. Então você capta a sua imagem através da webcam, coloca um PowerPoint ali na tela e você faz uma apresentação, grava um arquivo, grava um contexto todo, onde você faz uma apresentação com a sua imagem e com a imagem da PowerPoint integrado. Então você vai falando, mudando os slides, e o aluno pode acompanhar essa gravação feita por você. Tá? Esse é o TV Learn. Nós, na Edocel, criamos um aplicativo móvel chamado SkillCat. Com o SkillCat, você pode gravar treinamentos no seu próprio smartphone. Um exemplo claro. Vamos dizer que você trabalha numa companhia de máquinas, de tratores. Chegou um trator novo na matriz da sua empresa e você vai precisar treinar colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro de como funciona aquele trator, como ele vai fazer para operar aquela máquina. Então você pega o seu celular com o SkillCat, faz um filme rápido ali mostrando para ele: olá, eu sou o Carlos, vou mostrar para você agora como opera o trator, a máquina X. Fez esse filme no seu celular,
com uma alta qualidade, obviamente. Você tem condições de colocar um template, um plano de fundo, colocar uma legenda, até mesmo criar um quiz. E pronto, na palma da sua mão você criou um treinamento pronto que você já pode subir para o seu LMS exatamente na seção onde você deseja colocar aquele treinamento. Então hoje em dia, nossa ferramenta de autoria possibilita você trabalhar no seu desktop e até uma outra característica de você poder criar no seu próprio smartphone um treinamento pronto. Seguindo com a nossa ferramenta de autoria, você vai encontrar mais de 5.000 objetos lá dentro, que você pode utilizar como você quiser. A gente tem avatares, tem cenários, tem templates e tem até jogos prontos lá dentro. Então, por exemplo, você vai criar um storyboard utilizando a nossa ferramenta, vai criar a historinha de como vai ser aquele treinamento. Então você pode pegar, de repente, criar uma capa, pegar um vídeo, embedar um vídeo e colocar o vídeo lá dentro. No slide 3, por exemplo, você pode escolher um avatar e colocar aquele avatar dentro da tela e colocar um balãozinho com uma fala para ele, ou até mesmo gravar a sua voz e utilizar dentro daquele treinamento. Então você consegue criar toda uma história, todo um contexto, uma animação e criar seu treinamento sozinho, mesmo sem conhecimento nenhum de programação, como eu havia dito a vocês. O segredo aqui é que a gente tem uma biblioteca enorme com vários objetos educacionais já montados. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer criar um quiz. Você não precisa programar nada. Você simplesmente diz para a ferramenta qual é a pergunta que você quer colocar e quais opções de resposta. A própria ferramenta já coloca isso dentro do seu engine de programação e já entrega para você tudo pronto. E assim funciona com outras possibilidades de jogos, com outras possibilidades de interatividade ou coisas assim. Então você, mesmo sem conhecimento, vai sim poder criar seus treinamentos sozinho dentro de casa. Mas não se preocupe, a Edocel vai dar um treinamento para você. Então assim que você tiver nossa ferramenta de autoria, a gente vai até você ministrar um treinamento de 2 dias inteiros, te ensinando como produzir esses conteúdos. Eu vou falar agora sobre templates, sobre objetos prontos que a ferramenta vai disponibilizar para você. Então, mais uma vez, você tem uma série de templates prontos, de avatares prontos, e a gente pode customizar também para você. Vamos dizer que você tem uma empresa e que você precisa criar um cenário realístico com a sua empresa, criar um avatar, um bonequinho uniformizado com o logo da sua empresa. A gente também pode acrescentar isso à biblioteca de objetos. Então, feito isso, você vai escolher com o que vai trabalhar. Escolhe lá o seu template, escolhe seu plano de fundo, escolhe seu bonequinho, seu avatar, escolhe qual tipo de pergunta, de resposta. Se você quer usar, por exemplo, um falso verdadeiro, um complete a lacuna, um múltipla escolha, e assim você vai montando os seus treinamentos. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês exemplos de conteúdos prontos que a Edocel desenvolveu. Então aqui você pode ver um curso de gestão do tempo, você pode ver um outro curso de prevenção à lavagem de dinheiro, e um outro curso para um cliente que nós fizemos, mostrando como é feita, como é produzida uma garrafa de vidro. A gente fez para a Veralha esse treinamento. Então, aqui tem alguns exemplos de treinamentos que nós construímos ou que clientes da Edocel construíram utilizando essa mesma ferramenta, a nossa ferramenta de autoria. Dentro da nossa ferramenta, no conceito de fábrica de conteúdos, a gente pode ainda te ajudar com a gestão de tudo que está acontecendo dentro da sua companhia em termos de produção de conteúdo. Então o que a gente tem, simplesmente, é como se fosse uma ferramenta, um MS Prod, dentro da ferramenta de autoria. Então você, como gestor, pode criar os papéis de cada um dentro do projeto de treinamento, pode ver o que cada um está fazendo, pode corrigir, pode dar um pitaco sobre aquele conteúdo que está sendo desenvolvido, sabe a data que cada um tem que entregar, o que cada um está fazendo, e assim por diante. Então você consegue ter um controle melhor dos treinamentos que estão sendo desenvolvidos através da ferramenta de autoria. A última etapa da nossa ferramenta de autoria diz respeito a treinamentos presenciais. Isso mesmo. Apesar da nossa tecnologia ser uma tecnologia voltada para treinamento à distância, com a nossa ferramenta de autoria, você pode, por que não, criar treinamentos presenciais. Então a gente tem jogos de negócios já montados para que você possa utilizar nos seus treinamentos presenciais, uma forma de quebra-gelo, por exemplo. Então, mesma coisa, você vai programar, você vai construir, assim como você constrói um PowerPoint hoje, você vai construir jogos para você aplicar em sala de aula. E através de um plano de aula que a ferramenta vai te ajudar a criar também, você vai ter um maior controle sobre o que os seus instrutores estão ministrando espalhados pelo Brasil, não vai ter mais aquele problema de versão de PowerPoint ou coisa assim. Você vai criar um treinamento presencial pronto,
um arquivo executável na ferramenta, e seus instrutores espalhados pelo Brasil vão pegar esse arquivo e vão ministrar esses cursos a partir do conteúdo que você criar. Uma dica importante que eu quero dar a você nesse momento é que a partir do momento que você opte por usar uma plataforma de autoria, uma ferramenta como a nossa, você precisa ter algumas ideias, algumas noções de design, por exemplo, porque é muito parecido com o PowerPoint, o que eu vou dizer agora. Vamos dizer que eu e você façamos um curso de PowerPoint. Nós dois estaremos habilitados, em termos de tecnologia, a criar apresentações. Agora, você de repente pode criar apresentações melhores do que eu, porque você tem mais facilidade para passar aquele conteúdo, para desenvolver aquela ideia, ou até de design. Então é importante que você tenha algum tipo de noção e a gente vai te ajudar para isso. Nós temos uma parceria com o IBDIM, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Desenho Instrucional. O desenho instrucional, ele é aquela pessoa que vai pegar um conteúdo e vai ter a capacidade, a qualificação de poder transformar aquilo num curso, né? Quando a gente é pequeno, tem aquele papel do pedagogo, por exemplo, que pega um conteúdo X e transforma aquilo numa matéria para poder explicar, para poder passar aquilo de uma forma melhor. O desenho institucional faz a mesma coisa para os cursos hoje para os adultos, para andragogia. Então ele vai pegar um conteúdo e vai transformar aquele conteúdo de fato em um curso. Então quando você tem alguma noção clara de como trabalha um desenho instrucional e quais as regras que ele segue, você vai ter uma condição melhor de pegar uma ferramenta de autoria e poder criar conteúdos com mais qualidade. Eu espero que você tenha entendido, compreendido e gostado do que eu apresentei para você hoje. E para trocar mais ideias, falar sobre projetos, entender mais especificamente sobre o seu negócio, eu estou à sua disposição através do telefone que está na tela, é São Paulo 011 98053 6327, ou pelo e-mail carlos.capitanio@edocel.net. Muito obrigado!